Existe um poema de Carlos Drummond de Andrade que depois encontrou uma música, ou foi posto uma música por Paulo Diniz, que diz: e agora, José? A noite acabou, a luz se apagou, o povo sumiu, e agora, José? O José do Drummond tem uma vida de perdas e desencontros, e o seu fim é solitário. Quando você vai ouvir toda a história ou todo o poema, você vai ver que José de Drummond, ele vivia de forma infortúnia, ele não era feliz, e no final acabava sempre sozinho. Mas não é sobre o José do Drummond que eu venho falar essa noite com você, mas sim sobre o José da Bíblia, do José que passou por momentos difíceis, mas que superou cada um deles, tornando-se um exemplo para nós e para a sua geração. Eu quero que esta noite você lembre disso. O José que nós vamos falar, ele é um exemplo para mim, mas ele também foi um exemplo para a sua geração. Quem foi José? Quem foi o José da Bíblia? A sua mãe se chamava Raquel e ela era estéril, e Deus lhe concedeu o desejo do seu coração de ser mãe. Ao nascer o filho desejado, ela então coloca o seu nome de José, que em hebraico significa Yahvé acrescenta. José foi o 11º filho de Jacó, e foram 2 os filhos nascidos de Raquel, um de nome José e o outro de Benjamim, que no momento do nascimento sua mãe lhe pôs o nome de Benoni, mas seu pai disse: não, ele é Benjamim, porque Raquel morreu no momento do parto de Benjamim, e Benoni significava filho da minha dor. Mas Jacó disse: não, eu quero um outro futuro para esse menino, e ele vai se chamar filho da minha mão direita, e botou o nome dele de Benjamim. Jacó nos ensinava nesse momento de que em todo momento ruim é possível enxergar algo de futuro, algo de bom, é possível enxergar algo melhor. Nós não precisamos viver fadados ao fracasso. Jacó teve 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, irmã de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gad e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. E Benjamim e José, filhos de Raquel. José era o primogênito no coração de Jacó. É importante para que você entenda a história de José, você entender o lugar no coração do seu pai que ele ocupava. Apesar de Jacó ter tido outros filhos antes de José nascer, na verdade José ocupava no coração de Jacó a posição de primogênito, ou seja, filho da bênção. Por que ele fazia isso? Por que ele ocupava, uma vez que ele era o 11º filho, por que ele estava nessa posição? É porque no coração de Jacó, Raquel era sua mulher amada, e ela não podia ter filhos. Por isso então ele teve filhos com a sua irmã Lia, que na verdade ele nem queria casar com ela, foi enganado no dia do casamento. E isso é mais de cultura do que da cultura deles do passado do que da nossa cultura hoje. Talvez para nós seja difícil entender isso, mas a verdade é de que Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, e no dia do seu casamento, o pai da jovem, ao invés de permitir que a jovem se casasse com ele, disse: aqui não se faz assim, primeiro se casa mais velho. Disse: se você quiser casar com Raquel, primeiro você tem que casar com Lia. E por isso então Jacó se casa com Lia, e depois então casa-se com Raquel. A Bíblia diz que Jacó trabalhou outros 7 anos para poder viver com Raquel, e ele fez isso porque ele amava Raquel. Então é muito importante que nós possamos entender isso, porque a posição de José no coração de Jacó.
Porque o texto bíblico vai dizer que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. E aparentemente para nós pode parecer uma injustiça de um pai amar mais um filho do que os outros. Mas a verdade é de que no coração de Jacó, a sua verdadeira esposa era Raquel. A mulher quem ele amava. E que não podia ter filhos. E que Deus lhe tinha concedido agora a oportunidade de ter um filho. Então não era somente um filho desejado por Raquel, também era um filho desejado por Jacó. Por isso Jacó amava este filho. No Egito, para onde ele foi levado, José foi chamado de Sefat Benash, que significa descobridor de coisas ocultas. Ele recebeu esse nome porque ele revelou o sonho de Faraó. E por ter revelado o sonho de Faraó, então José galgou posições maiores, das quais nós vamos ver muito mais à frente. Mas para sua família, quem era José? José era um sinal para sua mãe e um sinal para nós de que Deus não se esquece de nós. Amém? Você pode dizer isso à pessoa que está ao seu lado: Deus não esquece de você não, sabia? Deus não esquece de você. Em Gênesis capítulo 30, verso 22 diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou de José, dizendo: o Senhor me acrescentou um filho. Deus não se esquece de nenhum de nós. Em Mateus capítulo 10, verso 29 em diante, vai dizer: não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá na terra, sem que a vontade do vosso Pai prevaleça. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça, todos estão contados. Não temais, pois, mas valei vós do que passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Deus não se esquece de nós, é verdade, mas Ele também não se esquece da nossa postura diante dEle, daquilo que nós nos comprometemos com Ele, da nossa atitude para com Deus. Muitas vezes nós estamos dizendo que estamos ao lado de Deus, mas quando chega a hora de tomar a decisão, de tomar a atitude, a nossa atitude não revela realmente de que estamos ao lado de Deus, não manifesta isso. José também era amado por seu pai, incompreendido e rejeitado por seus irmãos. José experimentou na família a honra, o afeto, mas também experimentou a rejeição. Foi na família que ele teve os seus maiores desafios. Na verdade, querido, tudo começa um pouco nas nossas famílias. É na família que nós encontramos abrigo, provisão, ambiente para crescer, consolo e a mão de Deus. Mas não é incomum também na família passarmos a viver as nossas maiores frustrações por meio de ações malignas, abusos, invejas, disputas, traições. Lamentavelmente são parte da história de muitas famílias. Muitas vezes nós achamos que é o mundo que está nos ferindo, mas não. As nossas maiores feridas muitas vezes foram criadas dentro de casa, foram feitas pelo esposo, pela esposa, foram feitas pelo filho, foram feitas por aqueles que estavam ao nosso lado e dizem que nos amam. A família se torna um ambiente de extremo desafio muitas vezes. É um lugar onde pessoas são traídas. É um lugar onde pessoas não perdoam. E me parece que Deus tem uma preferência pela vida de José, e quer não somente mostrar através da vida de José como nós devemos viver, mas Ele também quer nos mostrar como uma família
pode ser restaurada para a glória de Deus. Porque não foi somente José que teve a sua vida restaurada. Ao final dessa série você vai ver que toda a sua família foi restaurada. Então eu quero começar esta noite dizendo para você também, de que este é o primeiro dia de um tempo de restauração e restituição na sua família, onde Deus há de operar de maneira poderosa na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, por meio da sua palavra. Nós precisamos entender alguns princípios esta noite. E eu quero convidar você então agora sim a ler a Bíblia. E vamos ler em Gênesis 37, do verso 1 ao verso 11. Gênesis, capítulo de número 37, do verso 1 ao verso 11, nós vamos estar lendo agora. Diz assim a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração, ao coração da igreja. Jacó habitava nas terras da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Amém? Verso 1 a 11. Estas são a geração de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos e apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus filhos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levantou-se, ficou em pé, e os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 9: teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas o seu pai guardava em seu coração o caso. Amém? E agora, José, amado por seu pai, rejeitado e odiado por seus irmãos. E agora, José, você que é resposta de oração, você que é motivo de dar graças a Deus, porque Deus foi lembrado, Deus lembrou-se de você. E agora, José, como é que você vive com a rejeição? Como é que nós convivemos com a rejeição? Eu gostaria de nesta noite falar com você a respeito disso. Quando os ambientes nos são favoráveis, é sempre muito fácil permanecer firme no mesmo alvo. Mas não são poucos aqueles que é só ver um ambiente contrário, que ele desiste do projeto, ele desiste do sonho, ele já diz: isso aí não vai dar certo. A Bíblia vai dizer que José, ele era uma pessoa que, mesmo sendo muito amada, vivia a rejeição. Isso me leva a declarar uma coisa muito certa, irmãos. Obrigado. Você pode ser desejado por alguns e rejeitado por outros, mas você não pode perder a sua identidade. Você precisa saber quem você é, amém?
Você precisa saber viver um ambiente tanto do amor quanto num ambiente de rejeição, sem perder a sua identidade. Sabe, existem pessoas que estão preocupadas com o que estão falando delas. E eu costumo dizer, querido, mas estão falando isso e aquilo. Eu disse, querido, você é isso, não. Então para que você vai na tela? Se você não é o que estão dizendo, por que se preocupar em dizer que não é? Amém? Não precisamos ter essa preocupação. Disseram que Jesus tinha demônio e ele disse, se eu tivesse demônio, um reino dividido não subsiste. Falaram muitas coisas de Jesus, mas ele permaneceu fiel ao projeto de Deus para a sua vida. E agora, José, o que fazer? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você: um ambiente em que você é rejeitado, nunca quebre a confiança que Deus tem colocado sobre a sua vida. Amém? Nunca quebre a confiança que Deus tem colocado em sua vida para agradar seus irmãos, para agradar aqueles que estão te rejeitando. Nunca tente satisfazer todo mundo. É o maior erro da sua vida, tentar satisfazer a todos. O dia que você tentar agradar todo mundo, você está fadado a se decepcionar, porque você não vai conseguir. Em Gênesis 37:2 diz: essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas dos seus irmãos, com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles a seu pai. José não era conivente com eu. Amém? Eu me preocupo muito quando alguém chega perto e diz assim: não fala nada não, tá? Eu vou contar para o senhor, mas você não fala não. Tá enrolado que eu vou falar. Eu vou procurar a pessoa e dizer: estou falando isso de tudo, tá sabendo? Se falar para mim, não fala não, que eu vou falar. Sabe por quê, irmão? Porque isso é fofoca. Se você disser que não pode falar, tem que falar com a pessoa. Amém? Amém, querido? Amém. Se você vai falar para mim, eu não posso falar para a pessoa, então não vai adiantar nada. José nunca negociou esse princípio. Ele sabia. Ele podia, não, vou fazer uma moral com meus irmãos aqui, né? Afinal de contas, eles só me deram um furo aqui. Não, vou deixar isso quieto. Não. José trazia as notícias do seu pai, as notícias daquilo que seus irmãos faziam de errado. Não devemos ser coniventes com o erro, irmão. Amém? Amém, meu irmão? Nós não devemos ser coniventes com erros. Provérbios capítulo 21, verso 15 diz: o fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para quem pratica iniquidade. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que quem pratica o erro, andar certo é errado. Você pode repetir comigo? Quem pratica o erro, andar certo é errado. Ele não tem prazer em andar certo. O negócio dele é andar errado. O negócio dele é fazer a coisa errada. Mas a Bíblia vai dizer que quem pratica justiça e é justo tem prazer em fazer isso. O prazer é andar certo. E José tinha prazer em andar certo, meu irmão. Mesmo sabendo que poderia ser rejeitado, ele dizia: eu vou andar certo. Por isso Jesus disse: seja pois o teu sim, sim. Se eu não, não. E o que passar disso é do maligno. Deus nunca foi um Deus de meio termo. Deus nunca foi um Deus de vamos ver. Deus sempre foi um Deus que respondia: assim diz o Senhor. Quando Deus decide responder, Ele decide dizer: assim diz o Senhor. Em Romanos 13, verso 12 diz: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Aqueles que dizem e que querem viver agradando ao Pai, não satisfazendo o mundo,
ele vive se vestindo das armas da luz. Pastor, que armas são essas? Bom, isso você vai encontrar lá em Gálatas 6, mas eu posso só dar uma passadinha. As armas da luz são verdade, justiça, paz, fé e alegria. Essas são armas da luz. Quem é da luz manifesta essas armas: verdade, justiça, paz, fé e alegria. Então nós precisamos entender que José, mesmo num ambiente talvez ele podia até chegar: poxa pai, para que o senhor vai me mandar para lá? Os garotos... Mas ele estava obedecendo ao seu pai. Talvez Deus está te colocando em alguns lugares que você até acha assim: poxa, não queria ir para lá, né? Mas seja obediente ao seu pai. Eu já ouvi alguns irmãos dizendo: pastor, eu acho que eu vou sair daquele emprego, aquilo lá é treva pura. Eu disse: então que bom, rapaz. Você é luz, né? Você está lá para iluminar, amém? Você é luz. Está no lugar certo. Está no lugar certo. Viver é para ser luz. Segundo princípio, quando você é rejeitado e quando você é amado, você precisa entender o seguinte: não pare de sonhar. Não deixe que as pessoas matem seus sonhos. Não deixe que as pessoas digam como você vai viver. Viva de acordo com a vontade de Deus. Fale a verdade, irmãos. Existem pessoas que estão vivendo como panela de pressão. Esses dias nós estávamos fazendo uma sopa na minha casa. Eu e minha esposa. Na verdade ela, eu estava só olhando. Mas eu estava lá dando apoio, né? Estava lá do lado. E a panela de pressão era nova e tinha um pino lá, né? Não sabia se o pino era para cima, se o pino era para baixo, e ficou aquela dúvida: aperta o pino, solta o pino, levanta o pino. Eu falei: meu Deus do céu, meu filho, vamos fazer isso de outro jeito. Até que a gente encontrou e descobriu que na verdade o pino era baixo. Mas eu fiquei imaginando se não houvesse aquele pino ali. Você já viu uma explosão de panela de pressão? Acaba com tudo. Eu vi outro dia, fogão enterra pro chão, suja tudo. É um negócio doido. Da cozinha, meu. Não faça da sua vida uma panela de pressão, irmão, amém? Tem gente que se contenta com aquele escapezinho, sabe, da panela? Olha, mas chega uma hora que isso entope, filho. Chega uma hora que isso entope. Não coloque a sua vida na panela de pressão. Viva com a verdade. Está doendo, diz: está doendo. Está ruim, diga: está ruim. Porque tem gente que se contenta, né? Existem pessoas se contentando com remédios que não são remédios. Já falei aqui outro dia, né? Está aqui que remédio, se for remédio, cura, amém? Se não cura, não é remédio, é droga. Está entendendo? Amém, irmão? Remédio, se for remédio, cura. Se não cura, não é remédio, é droga. O que a droga faz? Ela maqueia a doença para você continuar vivo. Tem gente assim, na sua vida espiritual, tomando droga, maquiando o problema. E às vezes pode ser até mesmo um autoconvencimento: não, isso aí é bom assim mesmo. Revele os seus sonhos, fale dos seus sonhos, viva os seus sonhos. Mesmo diante de um ambiente hostil, José tinha paz para sonhar. Amém, irmãos? Mesmo diante do ambiente hostil, ele tinha paz para sonhar. Porque para sonhar, meu irmão, tu tem que estar dormindo. E para dormir bem assim, para sonhar, tu tem que estar em paz, não? Mesmo diante do ambiente hostil, ele conseguia sonhar. No verso 5 do capítulo 37 vai dizer: e teve um sonho José e contou para o seu irmão. No verso 9 ele vai dizer: e teve José outro sonho. E no verso 8 vai dizer: por isso te odiavam mais por causa dos sonhos. Ainda que os seus sonhos possam produzir algum tipo de dificuldade para você, não pare de sonhar. Glória a Deus. Não pare. Mesmo que pareça difícil, mesmo que outros possam zombar de você, dizendo: isso que nada, isso não vai acontecer coisa nenhuma. Se você tem com certeza de que esse teu sonho é a vontade de Deus para você, não pare de sonhar. Permaneça nele. Seja fiel a você mesmo. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao sonho que Ele está te dando. Porque tem muita gente abandonando os sonhos de Deus
e vivem infelizes. Você olha para a cara do cara, ele está infeliz, ele não está onde ele gostaria de estar, ele não está fazendo o que queria fazer, enquanto outros estão no mesmo lugar e estão felizes, porque estão onde queriam estar e estão fazendo o que desejavam fazer. Aleluia. Não viva uma vida infeliz, querido. Talvez você possa dizer: ah, pastor, mas isso é muito difícil. Eu quero lembrar então para você a palavra de Jeremias 32, 26, que diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa impossível para mim? Eu diria para você, Isaías 43, 13 diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém pode escapar da minha vontade, agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, se o sonho é de Deus, se você está o seu coração em Deus, siga, persiga, persista no sonho de Deus para a sua vida. Continue caminhando, não pare. Pague um preço alto. José pagou um preço alto pelos seus sonhos. O problema é que a gente quer realizações sem esforço, e não existe isso. Ninguém realiza sonhos sem esforço. Ninguém realiza sonhos sem perder algo, sem investir algo. A Bíblia diz que aquele que vai andando e chorando, plantando uma boa semente, voltará com alegria. Irmão, chorar faz parte do sonho. Muitas vezes a dor faz parte do sonho. Muitas vezes o acordar de madrugada faz parte do sonho. Muitas vezes o ter o menos faz parte do sonho. Mas o dia que o sonho se realiza, você se sente satisfeito, porque Deus se coloca sobre o muito. Mas tem gente com medo de viver o sonho, e culpa tudo. Culpa a família, culpa o patrão, culpa o trabalho, culpa o governo, culpa todo mundo. Mas a Bíblia vai dizer que José agora então ele é pego pelos seus irmãos, enganado por eles, lançado numa cisterna. Seus irmãos queriam matá-los, mas o mais velho, Rúben, diz: não vamos matar o garoto, não vamos matar não, vamos deixar ele numa cisterna. Na verdade, Rubens queria só ganhar um tempo para ver se parava um pouco o ódio, porque eles tinham saído, o pai deles tinha mandado eles para um lugar, eles tinham ido para outro lugar. José achou eles na falha, achou eles no erro, e aí ele disse: agora esse camarada vai contar de novo, vamos arrebentar com ele. Judá intercede e diz: não, então vamos fazer o seguinte, já que não é para matar, eis aqui uma caravana de midianita, vamos vender ele, vamos ter algum lucro com esse cara, vamos ganhar alguma coisa com ele. Ele não consegue ganhar nada. E diz a Bíblia que eles vendem José para uma caravana de midianitas que compravam escravos. Imagina depois você viver como livre, ser o mais bem tratado, ter a melhor roupa, estar no melhor ambiente. Agora você se vê preso, vendido como escravo, e tudo isso por causa dos seus sonhos. Talvez algumas pessoas encontrariam razões suficientes aqui para dizer: está vendo? Eu é que estava delirando, eu estava enganado. Mas José tinha convicção de que o seu sonho era de Deus. Terceiro ponto: quando você se sentir rejeitado, nos momentos mais difíceis, perceba que a mão de Deus está sobre a sua vida. Em Gênesis 39, no verso 1, olha o que diz a Bíblia, irmãos. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: e José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado para lá. E o Senhor era com José e o prosperou naquele lugar. E o Senhor era com José,
O Senhor era com José lá junto com seu pai. Ele foi rejeitado, ferido por seus irmãos, vendido como escravo, poderia ser tratado como escravo, mas diz a Bíblia que o Senhor era com José. Aleluia. Não importasse onde colocasse José, a mão do Senhor estava sobre José. Ele vivia sempre em prosperidade. Aleluia. José foi rejeitado, maltratado, traído, vendido por seus irmãos, mas Deus estava com José. Aleluia. Deus não nos garante mares sem tempestades, caminhos sem lágrimas, ou ainda uma vida sem dor, mas Ele garante que as tempestades Ele está conosco, nas nossas lágrimas Ele vai enxugar, e no fim não existirá mais dor. Eu creio nessa promessa de Jesus para minha vida. Eu creio nessa palavra de Jesus para minha vida. Amém? Eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu não sei se tem o áudio, como vai ser aqui, se já prepararam, mas fique de pé agora. Eu quero concluir essa mensagem de duas maneiras. Eu quero concluir de duas maneiras aqui. Eu quero pedir a sua atenção nesses últimos momentos dessa mensagem. A primeira maneira, eu quero concluir com você se vendo como José. Às vezes rejeitado, ferido. Eu não sei como você está vivendo hoje esse seu dia, mas você vendo-se como José. E talvez você não está no lugar que você gostaria de estar. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. E falo isso com toda a convicção da minha alma. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Por isso que você tem conseguido suportar isso. Por isso que você tem conseguido viver assim. Mas Deus não vai te deixar. Existe algo para ser realizado. Algo que Ele vai fazer na sua vida. E Ele vai fazer em você. Mas não negocie o que Ele planejou. Não tente agradar a outros e desagradar a Ele. Seja o que Deus criou você para ser. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom empregado, seja um bom irmão, seja um bom presbítero, pastor, seja. E quando chegar o momento da dificuldade, e alguém perguntar para você: e agora, Natanael? E agora, Tiago? E agora? E agora, José? A minha resposta é: eu não vou parar de sonhar. Eu sei o que Deus prometeu para mim. Amém. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedi. Aleluia. Eu creio que Deus, esta noite, quer restituir algumas pessoas nessa posição de fé. Uma posição de fé. Amém? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, que eu me encaixei mais nela, confesso a você, é que você e eu somos os irmãos de José. Nós também traímos Jesus quando vivemos de acordo com a nossa própria vontade. Quando Ele falava ao nosso coração: isso não é certo. E a gente quer: isso aí é da minha cabeça. Quando Ele usava alguém para falar comigo: isso não agrada a Deus. E que nada, bobeira, hein? Talvez a gente já vendeu Jesus alguma vez, por causa de uma graninha a mais, entendeu? A gente que nada, eu sou crente, mas nada, fica quietinho. Vendeu Jesus. Talvez você está aqui assim. Você já o traiu, já mentiu, você já fez algo desse tipo. Bom, eu pelo menos me identifiquei aqui, né? E eu disse: Senhor, eu não sou José, eu posso ser qualquer um dos outros 11, mas José eu não sou. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes nós estamos enclausulados dentro das nossas igrejas, nos sentindo como verdadeiros Josés, e não passamos de Rubens, Simeão, Issacar, Naftali, Ásia. Somos egoístas, pedimos as bênçãos para nós, temos ciúme do outro, não entendemos por que o outro é abençoado e a gente não. A gente chega até a perguntar para Deus: por que ele, Senhor? Mas Deus essa noite está dizendo para você, assim como José se tornou uma grande bênção para a sua casa, Jesus também se tornou o grande resgatador da nossa vida. E você tem a oportunidade, como José, que se encontrou com seus irmãos, você também essa noite pode se encontrar com Jesus. Está aí? Está a letra aí? Pode botar para nós. Vamos cantar essa canção? Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai fazer. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Vamos cantar no começo de novo? Vamos lá? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível em meu viver, o impossível Deus vai fazer. Eu quero orar por você que está aqui essa noite e que acredita nos sonhos de Deus para a sua vida, e que talvez você está perguntando para si mesmo: Senhor, quando será? Quando é que isso vai se cumprir, Deus? Eu tenho sido ferido, esforçado, e você essa noite quer se posicionar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu continuo acreditando no sonho que o Senhor me deu. Eu continuo acreditando na tua voz para a minha vida. Se você está aqui essa noite e tem essa postura de fé, quer ter essa postura de fé, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Amém. Me ajuda no vocal aqui. Você pode vir aqui na frente.
sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso fazer. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Diga: acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e da Tua palavra. Talvez as nossas vidas está havendo esse questionamento: e agora? O que eu vou fazer? E agora o que será da minha vida? E agora, Senhor? Senhor, ajuda os Teus filhos, assim como a nós, a permanecermos fiéis a Ti, Senhor, buscando agradar o Teu coração em todo o tempo. Não nos permita, Senhor, que nós nos vendamos, Senhor, por coisas vãs, por coisas dessa vida e passageira, e venhamos perder, Senhor, aquilo que é eterno em nossa vida. Glória a Deus. Oh, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos restaura em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós também queremos nesta noite, juntos com os nossos irmãos aqui, dizer: eu não quero desistir do Teu sonho, o Teu projeto para mim, Senhor, eu não quero desistir. Ainda que seja necessário por esse tempo estar onde eu estou, mas eu sei aonde o Senhor quer que eu esteja. E eu quero te pedir, Senhor, me ajuda a caminhar na direção da Tua vontade. Realiza o Teu sonho em mim, Senhor. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Que eu seja a pessoa aqui na terra que o Senhor projetou no céu, Senhor. E que eu possa glorificar o Teu nome aqui. Senhor, em nome de Jesus, que a vida dos Teus filhos sejam tocadas pelo Teu poder. E que, Senhor, os sonhos se realizem para o poder, para a honra e glória do Teu nome. Que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, cada um que está aqui à frente, que colocou-se diante de Ti, dizendo: Senhor, eu creio que vai acontecer. Eu creio que o Senhor vai me ajudar, eu creio que o Senhor vai me esforçar, eu creio que o Senhor vai me socorrer, eu creio, ó Deus. Que nessa noite eles possam sair daqui dizendo: se alguém perguntar para ele: e agora o que você vai fazer? Que eles possam responder: eu vou continuar sonhando. Eu vou continuar sonhando.
porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e eu não tenho dúvida dela. Que em nome de Jesus, Senhor, Satanás não encontre lugar em seus corações, nem nos nossos, para, Senhor, nos desviar do caminho. E que em nome de Jesus, cada um que está aqui, sinta-se, Senhor, sinta que está no caminho certo. Se alguém está fora dele, Senhor, que ele possa ser conduzido hoje novamente ao seu caminho. Que em nome de Jesus, cada um aqui viva o seu milagre e possa contá-lo para a glória do teu nome. Amém. Acredito. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Louvar a Deus pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e vamos orar junto para encerrar esse culto. Agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Você que nos assistiu, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que essa palavra alcance a sua vida em nome de Jesus. Você aí nos Estados Unidos, querido Jéssica, meu amado da Escócia, Deus te abençoe, amém? Deus abençoe a sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus filhos que estão aqui. Que em nome de Jesus o Senhor possa nesta noite nos conduzir aos nossos lares e que a tua palavra continue produzindo, Senhor, o fruto para o qual ela foi liberada para as nossas vidas. Que, Senhor, quando perguntarem para nós, e agora? Nós possamos dizer, vamos continuar nos sonhos de Deus, vamos continuar nos planos de Deus, vamos continuar na vontade de Deus. Eu quero abençoar esse meu irmão da direita, esse meu irmão da esquerda, que está assistindo nesta noite, Senhor, que em nome de Jesus o teu poder possa operar, Senhor, maravilhosamente em suas vidas, e que cada um aqui possa viver um milagre. É a nossa oração no nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do seu Santo Espírito, seja sobre a tua vida hoje, meu amado, e para todos sempre, porque